Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E eu tive que meio que ser obrigado a gravar um vídeo aula de um tema que tenha no currículo paulista, na escola pública. E eu achei que esse vídeo ficou muito bom, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu escolhi o tema pinturas corporais. A gente tinha que falar sobre algo relacionado à cultura africana e indígena e eu escolhi esse tema. Eu achei que foi um vídeo aula muito bom porque ele é bem resumido para explicar por que as comunidades que se dividiam em tribos para que elas utilizavam as pinturas corporais, e ele é legal porque ele tem até um exercício prático para exercitar a nossa criatividade, o nosso fazer artístico. Então ele serve até como sugestão de aula para outros professores, não só de arte, mas de qualquer outra matéria que queira dar uma prática sobre a cultura africana ou indígena. Se vocês gostaram desse tema, se vocês gostarem do vídeo, talvez eu faça um do canal bem mais detalhado, esse esquema que a gente está acostumado. Então vamos lá ver este vídeo que eu garanto para vocês que vale a pena. Olá pessoal do oitavo ano, eu sou o professor de arte Rodrigo e na aula de hoje vamos estudar sobre as pinturas corporais. Mas a gente não vai só aprender quais povos faziam e produziam e o porquê, também vamos pôr a mão na massa, a gente vai produzir as nossas próprias pinturas corporais. Mas antes de começar a aula de hoje vamos falar da habilidade. Desenvolver processos de criação em artes visuais com base em referências de culturas indígenas, brasileiras e latino-americanas e africanas, de diferentes épocas, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Talvez quando eu fale para vocês sobre pinturas corporais, quais são as primeiras coisas que vêm nas suas mentes? Tatuagem. E vocês não estão equivocados. Tatuagem não deixa de ser uma pintura corporal, um desenho permanente na sua pele. E se eu perguntar para vocês quais são os estilos de tatuagens mais famosos que você vê por aí, muitos vão responder tribais. E vocês nunca pararam para pensar nessa palavra tribal? Ela faz exatamente referência às pinturas corporais das comunidades e povos que se dividiam em tribos, cujo uma das principais características visuais desses povos e produções de arte são as pinturas que a gente está estudando, as pinturas do corpo. Mas cada povo tem o seu próprio uso, seu próprio simbolismo para essa pintura, a sua própria função. A gente vai focar em dois povos específicos, o africano e o indígena. E por que a gente vai focar nesses dois povos? Que eu gosto de falar e sempre repetir em todas as minhas aulas de arte. Quais são as três culturas que formam a matriz cultural brasileira, as três referências? Exatamente, a africana, a indígena e a europeia. Essas três que formam toda essa diversidade rica brasileira, toda a nossa cultura, toda a nossa diferença visual, étnica, nossos sabores, nossos sons. Mas então vamos aqui focar nas pinturas indígenas e africanas. Vocês têm que entender que eles não utilizavam isso só como uma forma estética para embelezar o corpo, eles davam uma função prática para a pintura. Sabe quando você utiliza uma ferramenta no seu dia a dia, uma colher, uma tesoura, uma faca, que vai facilitar alguma coisa, alguma prática que você está fazendo? Exatamente, os povos indígenas e africanos utilizavam a pintura, a arte como se fosse uma ferramenta no seu dia a dia. Por exemplo, as comunidades indígenas utilizavam as pinturas corporais como se fosse um uniforme, uma divisão social na tribo, que determina qual é a função de cada membro, na tribo. Sabe quando você sai na rua e observa as pessoas com uniforme de trabalho e por isso você já identifica mais ou menos qual é o emprego e o trabalho dela? Exatamente, as pinturas corporais tinham essa função, como se fosse um uniforme da comunidade indígena. Então tinha, por exemplo, uma pintura específica para quem era o líder da tribo, tinha uma pintura específica para quem era, por exemplo, o curandeiro, para quem era o caçador, para quem era o guerreiro. Eles também utilizavam as pinturas, assim como as comunidades africanas, de forma cerimonial, uma forma para comemorar alguma ocasião ou algum evento. Por exemplo, eles se pintavam para celebrar um casamento, se pintavam de uma maneira determinada para celebrar um nascimento, eles pintavam alguns padrões visuais para simbolizar o luto, quando eles iam sepultar um membro da tribo que tinha morrido. Então, as pinturas corporais, elas têm inúmeras funções em cada comunidade, assim como tem muitas semelhanças. E elas têm que seguir um padrão visual de acordo com o sentimento que ela quer transmitir.
Então, se o guerreiro da tribo vai fazer uma pintura corporal para guerrear, para lutar contra o seu adversário, ela tem que ter uns padrões e desenhos mais intimidador, que dá medo. Se for uma ocasião, sei lá, festiva, tem que ser uma pintura que vai ser mais convidativa, vai ser mais bonita, mais atraente. Mas aqui a gente não vai ver só as referências visuais, a gente vai produzir as nossas referências visuais, a gente vai pôr a mão na massa, a gente vai fazer nossos próprios desenhos. Por isso que eu vou dar para vocês 2 folhas com essas estruturas de corpo. Já estou facilitando a vida de vocês, hein? Estou dando a estrutura pronta. Vocês só vão apenas desenhar as suas próprias pinturas corporais usando de referência os padrões que a gente viu, africano e indígena. Então você vai soltar a sua imaginação, você vai desenhar, rabiscar, você vai pintar nos corpos os padrões visuais, você vai criar esses desenhos. Mas não só isso, você não vai apenas criar o desenho estético, você vai dar uma função. Lembra que eu falei? As pinturas têm que ter uma função prática, têm que ter um objetivo. Então, em cada estrutura você vai escrever embaixo para qual é a função do desenho que você criou, da pintura que você criou. Então eu criei uma pintura de guerra, então eu vou fazer uns desenhos mais intimidadores, mais ameaçadores, vou escrever uma pintura de guerra. Vai ser uma pintura para celebrar um casamento, então eu vou fazer uma pintura mais festiva, e você vai colocar ali embaixo que é para uma celebração de casamento, uma pintura para se conectar com os deuses, é um ritual espiritual, então você vai fazer o desenho e vai escrever ali embaixo. Você pode soltar a imaginação e utilizar o material que você tiver. Caso você queira deixar mais parecido com o que eles faziam originalmente, você pode usar a cor preta, vermelha, branca e ocre. São os materiais que eles mais utilizavam para pintura, tanto nas comunidades africanas quanto as indígenas. Então vocês podem usar de referências esses padrões de desenhos para a africana e esses padrões de desenhos para a indígena. Lembrando que vocês têm 2 folhas, então vocês vão criar primeiro uma africana e outra indígena. E você tem a liberdade de misturar os desenhos. Não fique preocupado com isso, porque o importante aqui é o deleite artístico, é fazer, pôr a mão na massa. Então, na aula de hoje, a gente viu que são pinturas corporais. Como a gente acha referências delas na nossa própria sociedade, como por exemplo tatuagens tribais. A gente viu como as comunidades indígenas africanas utilizam elas, seja para celebrar um casamento, um ritual espiritual, seja como um padrão social para dividir a função de cada membro da tribo. E a gente colocou a mão na massa, a gente produziu as nossas próprias pinturas que ajuda a fixar um pouco o nosso conhecimento e entender essa prática, esse conhecimento. Eu sou o professor de arte Rodrigo, obrigado, até mais.